Sejam bem-vindos ao Praga do Reddit, onde mostrarei relatos de traições, relacionamentos, conquistas e qualquer outra história. Então vamos pro primeiro relato. Relato 1. Me apaixonei por uma mulher da vida e me ferrei. Sou H31, meu casamento andava muito ruim, minha esposa não comparecia na cama, não me dava atenção. Comecei a ir em uma zona, só para beber com as meninas e me divertir, e lá conheci uma menina. Ela contou da vida dela, que fazia faculdade, que tinha planos. Naquela noite só bebemos. Saímos outro dia, e ela fez tudo muito bem e nos demos bem na cama, saímos do quarto e eu não quis mais nenhuma menina, e ela me fez companhia a noite toda. Não me pediu dinheiro, nem bebida nem nada, só ficou na minha mesa, e vi que era real. Passados uns dias trocando mensagens, eu sem querer me envolver muito, só coisas básicas. Eu ia manter ela para programa fixo. Mas um dia ela me ligou chorando, dizendo que a mãe dela havia falecido. Dei todo o suporte para ela, dei ombro para chorar, ligava todos os dias, ajudei com o funeral. Tivemos um envolvimento emocional muito maior do que com um cliente X-puta. Aconteceu que ela se envolveu em uma briga, foi expulsa de casa e me ligou do hospital chorando toda machucada. Cuidei dela no hospital, até que eu trouxe as coisas dela para ela morar lá em casa. Acabei me apegando e me apaixonando, transávamos 2x ou 3x por dia, falávamos de casar, ter filhos. E eu me iludi. Até que um dia ela chegou dizendo para eu não me apegar. Eu não entendi, mas aceitei. Fiquei bem triste. Ela parou de me dar atenção e ficava só no celular. Um dia peguei o celular dela, várias conversas com homens, ex-namorados, notificações do Tinder, ela combinando de se encontrar com outro cara em outra cidade. Eu questionei e ela ficou muito brava porque mexi no celular dela. Ela então disse que queria voltar a trabalhar na boate em outra cidade, e eu deixei e não fiz nada para impedir. Estou de coração partido e com as coisas dela ainda na minha casa, ela está morando na zona e nem sei o que anda fazendo, só não me dá satisfação de nada. Eu disse que se ela precisasse trabalhar na boate eu não importava, mas eu me importo quando ela conversa com homens que não têm a ver com o trabalho dela, quando ela não me dá atenção e quando sou feito de trouxa. Eu ofereci tudo a ela, uma oportunidade para mudar, mas ela preferiu essa vida. Relato 2. Minha namorada tá surtando com a situação que ela e a gente tá. H20, pra resumir, eu namoro M22, ela faz faculdade de medicina em federal, a gente teve criações diferentes, ela teve mais privilégios na infância, com pais presentes, condição financeira melhor, e eu cresci no bairro mais perigoso da minha cidade, na época. Isso sempre me causou inveja a dó que ela teve e ela já disse que inveja que a minha família seja mais amigável que a dela. Por conta da nossa diferença de idade, ela enquanto eu tava entrando no ensino médio ela já tava fazendo o cursinho para entrar na facul, isso sempre incomodou ela mas nunca foi algo que atrapalhou a gente. Por eu nunca ter nenhuma referência de alguém que deu certo ou que consegue fazer algo até o fim sem se acomodar, eu nunca tive metas ou sonhos claros, meus desejos sempre foi ter coisas matérias, PC, casa, internet, e ter uma condição boa no futuro, e boa parte de todo mundo que eu conheço que fez faculdade. Minha mãe. Minha mãe tem um psicológico MT complicado, tá sempre ansiosa, se irrita fácil e nunca teve aquele momento de perceber que N é mais adolescente. Já teve vários relacionamentos, tem 5 filhos, mas NN tem condição de sustentar nem metade. Já me abandonou uma vez, deixando eu e minhas irmãs com as avós, depois de um ano voltou grávida de outro cara, e chamou eu e minha irmã pra ir morar com ela, morei 5 anos no interior com ela, mas depois ela se separou e foi morar sozinha na Europa pra tentar melhorar de vida. Já faz 5 anos que ela tá lá, teve outro filho e conseguiu a documentação. 8 meses atrás ela tava combinando de levar minha irmã e minha avó pra fazer reagrupamento familiar e dar uma condição melhor pra elas. Ela me disse que na época ela não sabia se eu ia aceitar ir, porque eu tava trabalhando, tinha começado a namorar, tinha me matriculado em EDS na Anhanguera EAD, tava começando a minha vida praticamente, mas de última hora ela me ligou e perguntou se eu queria dar uma vida melhor pra minha namorada e ter uma oportunidade. Eu aceitei com muita pressão, ela não me deu tempo de pensar nem nada, só esperou eu falar que sim pra ela já comprar a passagem e falar que agora não tinha mais volta. Distância física no relacionamento e inseguranças dela.
A minha relação com a minha namorada sempre foi distante fisicamente, porque o pai dela é um cara bem complicado de lidar, um subtenente do exército. Eu conheço o irmão e mãe dela, eles me adoraram e mesmo eles tendo gostado de mim, o pai dela ficou tirando da cabeça que eu sou ruim pelo lugar que eu moro e ele ficou dando encrenca na minha namorada por uma hora sobre ela ser imatura, ser irresponsável, não saber cuidar dela mesma. Tudo isso enquanto eu escutava pela ligação que a gente tava. Sabe por quê? Porque ela tinha passado em medicina. Ao invés de comemorar, o pai dela foi no quarto dela desprezar ela. A mãe dela só ficou assistindo porque a mãe não tem tanta voz assim na relação. Ela passou para a faculdade em outro estado, ficou estudando lá por 2 anos, provou que é uma pessoa capaz, útil, que consegue viver por si, mesmo que com ajuda financeira ela conseguiu fazer muita coisa sozinha, vendeu doce para ter um dinheiro extra e nunca desistiu por coisa besta. Mesmo com eu num estado e ela no outro, pra gente nunca foi um problema porque ela tava sempre ocupada estudando e eu trabalhando ou estudando, mas ela já teve sim muita insegurança com algumas pessoas que chamam a nossa relação de vir namoro e isso incomodou sempre ela. Mas ela sempre tinha algo para se ocupar para não ficar pensando nisso e pelo menos eu ia ver ela em shopping ou ia ver ela de alguma forma escondido do pai dela. Até que o pai dela resolve transferir para outro estado no Nordeste, não por escolha dele, mas ele teria que transferir porque o quartel dele exigia que ele fosse transferido, então ou ele escolhia um lugar para ir ou ele ia ser transferido para qualquer lugar. Mas ela teria que se mudar porque o pai dela não ia conseguir manter 3 casas, já que a May e o irmão dela iam continuar mais um tempo na cidade deles e a May só ia poder trocar de emprego depois de X anos por ser concursada. Mudanças e imigração. Ela transferiu, mas nessa transferência ela perdeu muita coisa de conteúdo que estudou, ela tava no 2º período e agora só vai formar daqui 4 anos, ela tá muito mal com isso, tá muito mal com viver com o pai dela e o irmão por eles serem uns ingratos com ela, tá muito mal com a distância e diferença de horário, e tudo isso tá acabando com ela. Eu nunca quis vir pra Europa, no máximo só pra visitar, ficar um tempo e voltar. Se eu viesse pra trabalhar, já tava nos meus planos ficar no máximo 1 ano e voltar pra ficar com a minha namorada porque não importa se isso vai dar um futuro pra alguém, se durante esse tempo todo eu vou ficar longe de pessoas que eu amo e coisas que eu já tinha construído. Recentemente recebi uma carta do escritório de imigração para eu ir fazer uma entrevista explicando Doc Park. Eu tô aqui há 8 meses e ainda não voltei pro Brasil. Fui com a minha May porque ela sabe francês, ela conversou com ele e eu conversei com ele em inglês. Na hora ele fez uma pergunta, se eu iria pra Bélgica se não tivesse a minha May e o que eu fui fazer na Bélgica. Na hora eu fiquei sem palavras e só fiquei olhando pra minha May, e ela ficou falando fala que é pra isso, que é pra aquilo. Hoje eu disse pra minha May o que eu quero voltar pro Brasil e arrumar um emprego, que mesmo se desse certo pra eu ficar aqui eu não planejava ficar até conseguir residência, nem queria ter ficar tão longe assim das pessoas. Se eu fizer retorno voluntário eu recebo passagem de graça, ajuda financeira para recomeçar a vida, não sei o exato valor mas dizem que é entre 50 a 700 euros dependendo do país, e eu posso ir para onde eu quiser no Brasil para recomeçar. O plano a sonho ao que eu quero no momento. Eu tinha pensado em ir pro estado que a minha família mora para eu já ter um apoio e onde morar, mas eu sinceramente não quero voltar naquela vida que eu tinha, a ver as pessoas que eu não gostava daquele ambiente, voltaria lá só porque tem regiões que são muito boas para se morar e ter um custo de vida decente. Mas eu acho que é melhor eu ir para onde a minha namorada tá, ajudar ela a não depender mais do pai, mostrar para ela que eu quero sim crescer na vida e que eu não sou irrealista nem um acomodado. Problemas com o pai dela, surto, afastamento. Recentemente ela surtou porque o pai dela fica despejando várias frustrações nela e a notícia que ela perdeu 1 a 2 anos da vida ela por nada e ia só formar daqui 4 anos é muito recente. Ela tá muito mal, se sentindo inútil, insegura, ela ficou 2 horas só falando pra eu me afastar e achar alguém que não é um problema, começou a falar que ia fazer várias coisas pra eu me afastar e não perder mais tempo com ela. Sendo racional, eu não acho que a gente deva terminar, porque isso só vai piorar a situação pros dois. O problema não é só o estado atual que o nosso namoro tá, é muito mais. Ela mesmo ficou ameaçando de bloco e em momento algum ela conseguiu dar bloco e nem fazer nada. Sobre faculdade, como eu disse, eu sempre fui muito sem rumo, sempre tive muitos hobbies e sempre estudei coisas de áreas diferentes, design, filmmaking, desenhos, inglês mais, e eu tenho um problema de nunca conseguir focar em uma coisa só e ir até o fim com isso profissionalmente, então na minha visão, faculdade ia ser só eu fazendo algo por 2 a 4 anos que no fim não ia me garantir um emprego nem nada. Ela sempre tem inseguranças sobre o nosso futuro e que ela quer que eu prove de qualquer forma de alguma maneira que no futuro a gente vai continuar dando certo, que a gente não vai brigar por causa de dinheiro nem se maltratar.
Eu sempre disse pra ela apenas o que eu queria, ter uma casa, ter um emprego que eu goste de trabalhar, o básico, mas ela diz que eu sou muito sonhador e que isso é muito irrealista e que faculdade é essencial. Sim, é essencial, mas eu não posso me dar o luxo de começar uma faculdade do nada, conciliar faculdade trabalho-vida pessoal. Ela pode fazer faculdade elitista integral porque ela é sustentada pelo pai e não precisa ter que ficar ouvindo merda e fazendo merda para conseguir comer um prato que tenha no mínimo arroz e ovo. Eu quero sim fazer uma faculdade, de verdade, mas o jeito que ela quer parece que tem que ser imediatamente. A gente não tem nenhum problema além das paranoias dela, a gente se respeita, confia um no outro, sempre que a gente quer fazer algo, a gente conversa sobre, sempre que acontece algo, a gente conta, pessoas em volta da gente já disseram que tem inveja por a gente não brigar por X ou Y, porque pra gente isso é pelo menos o mínimo. Obrigado por ler. Enfim, eu preciso de conselhos sinceros, eu quero saber como ajudar ela a melhorar nesse momento de surto total dela, eu preciso de opiniões respeitosas. Por favor, tenham respeito nesse post, eu não quero ter que ficar recebendo notificação de gente falando para eu terminar ou aproveitar, mesmo esse texto sendo enorme e sendo uma leitura muito extensa. Vocês não conhecem quase nada de mim, então se for para só desrespeitar alguém aqui, só por favor nem se esforça para escrever um comentário. Daqui a um tempo eu apago esse post porque eu não quero que chegue no pessoal chatal nem quero arquivar meus problemas pessoais. Se você realmente leu tudo até aqui, por favor leia o que eu responder nos comentários para se atualizar ou dar um vote em algo que você concorde ao invés de só repetir o que já disseram. Obrigado. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe sua opinião nos comentários.